O trabalho apresentado tem o objetivo de definir população absoluta e população relativa no mundo, no Brasil e em Rondônia. Primeiramente, vamos definir os conceitos de população. População absoluta é o número total de pessoas de um determinado lugar, seja ele país, estado ou cidade. População relativa ou densidade demográfica é o número total de habitantes de uma determinada localidade dividido pela sua área em quilômetros quadrados. Quando um lugar possui elevada densidade demográfica, dizemos que é densamente povoado, e quando possui baixa densidade demográfica, dizemos que é fracamente povoado. Pontos positivos e negativos de um país populoso. Uma grande população conta com maior mercado consumidor interno, mais força de trabalho. Por outro lado, exige um grande planejamento. Uma grande população requer ensino, saúde e distribuição de renda para um número maior de pessoas. Pontos positivos e negativos de um país não populoso. O país não populoso geralmente tem um mercado consumidor interno pequeno, força de trabalho escassa, porém exige menor infraestrutura de serviços públicos, são menores a poluição, o desmatamento, o índice de criminalidade e o ensino e a saúde tendem a ser melhores. Países mais populosos do mundo. Os principais são China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia, e Brasil. Países mais povoados do mundo. Os principais são Mônaco, Singapura, Vaticano, Malta, e Maldivas. Os países menos populosos do mundo, dentre eles o Vaticano, Tokelau, Niue, Ilha Norfolk, e Ilhas Malvinas. Países menos povoados do mundo, entre eles Groenlândia, Saara Ocidental, Mongólia, Namíbia, e Austrália. Você sabe quais são os 10 estados brasileiros com maior população absoluta e relativa? Vamos começar pela população absoluta. Os 5 estados com as maiores populações absolutas do Brasil. Em primeiro lugar está São Paulo, com aproximadamente 43.700.000 habitantes.
Em segundo lugar está Minas Gerais, com aproximadamente 20 milhões e 600 mil habitantes. Em terceiro lugar está o Rio de Janeiro, com aproximadamente 16 milhões e 400 mil habitantes. Em quarto lugar está a Bahia, com 15 milhões de habitantes. E em quinto lugar está o Rio Grande do Sul, com 11 milhões e 200 mil habitantes. Os 5 estados com as menores populações absolutas do Brasil. Em primeiro lugar está Roraima, com aproximadamente 488 mil habitantes. Em segundo lugar está o Amapá, com 735 mil habitantes. Em terceiro lugar está o Acre, com 776 mil habitantes. Em quarto lugar está Tocantins, com 1 milhão e 500 mil habitantes. E em quinto lugar está Rondônia, com 1 milhão e 700 mil habitantes. Densidade demográfica. Os 5 estados com as maiores densidades demográficas do Brasil. Em primeiro lugar está o Distrito Federal, com 451 habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo, o Rio de Janeiro, com 366 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro, está o São Paulo, com 166 habitantes por quilômetro quadrado. Em quarto lugar, está Alagoas, com 112 habitantes por quilômetro quadrado. E em quinto lugar, está Sergipe, com 94 habitantes por quilômetro quadrado. Os 5 estados com as menores densidades demográficas do Brasil. Em primeiro lugar está Roraima, com 2 habitantes por quilômetro quadrado. Em segundo lugar está o Amazonas, com 2 habitantes por quilômetro quadrado. Em terceiro lugar está Minas Gerais, com 3 habitantes por quilômetro quadrado. Em quarto lugar está o Amapá, com 5 habitantes por quilômetro quadrado. E em quinto lugar está o Acre, com 5 habitantes por quilômetro quadrado. População absoluta e relativa em escala local. Os municípios de Rondônia com maior índice de população absoluta. Dentre eles está Porto Velho, de Paraná, Ariquemes, Cacoal e Vilhena. Os municípios de Rondônia com menor índice de população absoluta. Dentre eles, Nova União, Cabixi, Cacaulândia, São Felipe do Oeste, e Parecis. Os municípios de Rondônia com menor índice de população relativa, dentre eles, Pimenteiras do Oeste, São Francisco do Guaporé, Chupinguaia, Guajará-Mirim e Parecis. Os municípios de Rondônia com maior índice de população relativa, entre eles,
Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ijaru.